Mateus capítulo 6, todos encontraram? A partir do verso 5, diz assim a palavra do Senhor: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo, que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará plenamente. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade, antes mesmo que lhes peçais. Por essa razão vós orareis: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 14. Pois se assim perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Curva a sua cabeça. Senhor Deus, a sua palavra se encontra aberta diante de nós, Pai. Nós cremos que ela é viva, Deus. Nós cremos que o Senhor fala conosco através da sua palavra, Deus. Então nós te pedimos nessa noite, fala conosco, Pai. Que a gente saia daqui, Deus, transformados, ó Deus, confrontados pela tua palavra, Deus. Ensina-nos nessa noite. Te pedimos que o teu Espírito Santo, Pai, venha falar aos nossos corações, aquieta os nossos corações, ó Deus, e que os nossos corações, ó Deus, possam ser solos férteis, Pai, para receber a tua palavra, e que nós não sejamos somente ouvintes, mas praticantes do que aprendermos nessa noite, Pai. Por isso te pedimos, fala conosco, Deus, em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, amém. Separamos aqui um trecho do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um dos, se não, o mais profundo sermão ensinado por Jesus nas Escrituras Sagradas, né? Que está relatado nas Escrituras Sagradas. O Sermão do Monte ele vai do capítulo 5 até o capítulo 7, onde Jesus ensina ali os seus discípulos. A partir do capítulo 5, uma multidão se aproxima de Jesus, então Jesus começa a ensiná-los. Vamos lembrar que o Sermão do Monte, Jesus está falando para os discípulos dele. Então, se você se considera um cristão, esse sermão é para você, e esse sermão é para mim também. Na passagem que eu separei para falar essa noite, Jesus ele se baseia em 3 atividades que eram obrigações religiosas de todo judeu piedoso daquela época. Então Jesus pega 3 atividades ou atos de justiça desses judeus e ensina os seus discípulos em cima desses atos. Hoje eu quero falar sobre um desses 3 atos. E depois na semana que vem, se Deus permitir, eu vou falar sobre os outros 2. Hoje eu quero falar com vocês a respeito da oração. Jesus ensina a respeito da oração a todos os seus discípulos, em cima de um ato de justiça que todo judeu piedoso tinha que praticar, na época que Jesus ensinou isso aqui para o pessoal. Jesus ele vai nos ensinar o que fazer, como fazer, e quais os benefícios de fazer o que ele manda fazer, o que ele orienta a fazer. Certo? Vamos lá? Volta comigo, capítulo 6, o verso 5. Jesus diz assim: E quando orardes, só até aí, e quando orardes. Então, o que Jesus manda fazer, o que Jesus está mandando fazer aqui? Observe que ele fala assim, quando é um advérbio, Jesus está falando assim, quando você for orar. Ele não está dizendo assim, se você for orar. Ele não está te dando uma escolha, se você quiser orar. Não, ele está falando assim, quando você for orar. Então ele está
deixando bem claro aqui, está implícito aqui que nós, como discípulos, temos que orar. Quando você for fazer. É como se eu falasse assim para minha esposa: olha, amor, quando você for lavar a louça, use o pano de prato que está ali do lado do fogão. Está implícito que eu sei que ela vai lavar a louça. Ou ela falar para mim: amor, quando você sair do serviço, passe na padaria e traga pão. Está implícito que eu, quando sair do serviço, vou passar na padaria e vou comprar pão para nós. Jesus, ele não está dando uma escolha de se você quer fazer ou não. Então, a primeira coisa que Jesus nos ensina aqui é que nós, como discípulos, nós temos que orar. Está implícito aqui, quando você for orar, e depois ele vai nos ensinar aqui. É importante a gente entender isso, porque o próprio Jesus nos deu o exemplo em todo o seu ministério, em toda a sua vida aqui na terra. Ele nos deu o exemplo de uma vida de oração. Hebreus 5:7, não precisa abrir, diz assim, durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em alta voz e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte, e as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Antes da sua morte no cenáculo, também Jesus orou pelos seus discípulos, intercedendo por eles, intercedendo e estendendo essa intercessão para todos nós, está em João 17:20. No Getsêmani, Jesus ora, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a sua vontade, está em Mateus 26:39. Na cruz do Calvário, quando Jesus estava crucificado, ele proferiu 7 palavras. Das 7 palavras, 3 foram orações. Primeiro ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Depois ele diz: Deus meu, por que me abandonastes? E por último ele fala: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Até na hora da morte, Jesus orou. Das 7 palavras que ele proferiu na cruz, 3 foram orações. Além disso, nós podemos encontrar no Evangelho de Lucas, a vida de oração de Jesus. Lucas 5,16, mas Jesus retirava-se para os lugares solitários e orava. 6,12, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. 9,18, certa vez Jesus estava orando em particular, e com eles estavam os seus discípulos. 9,28, aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu a um monte para orar. Lucas 11,1, certo dia Jesus estava orando em um determinado lugar. Nós temos inúmeras passagens que mostram que o nosso servo, o nosso Senhor, servo de Deus, filho de Deus, aquele que é o nosso exemplo, tinha uma vida de oração. Ele tinha uma vida de oração. Marcos 1,35 diz: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Então Jesus, que é o nosso exemplo, o nosso modelo, quem nós devemos seguir, em quem nós devemos nos espelhar, em quem nós estamos sendo transformados pelo Espírito Santo para parecer com Ele cada dia mais. Ele, que é o nosso exemplo, Ele orou. Como Ele orou, nós também devemos orar. Nós devemos ter uma vida de oração. Então, a primeira coisa que Jesus já ensina aqui, nessa porção da palavra, é que quando nós formos orar, não é uma condição, é um mandamento, está implícito. Nós temos que ter uma vida de oração. Beleza? Entendido isso? Certo. Beleza, Rodrigo, eu entendi. Eu tenho que orar. Jesus, ele me ordena a orar. Eu tenho que ter uma vida de oração. Mas como? Como eu faço isso? Jesus também nos ensina aqui como orar. Primeiro, Jesus vai nos ensinar como não fazer. Como não devemos ter uma vida de oração. Continua comigo aqui no verso 5. E quando orardes, ordenança, beleza, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Então a primeira coisa que Jesus diz, vocês têm que orar, mas quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Quem eram os hipócritas? A palavra hipócrita
ela deriva do teatro, que quer dizer ator. Os atores daquela época, eles usavam máscaras para poder encenar, para poder fazer ali as suas encenações teatrais. Eles não eram eles mesmos. Eles encenavam, né? Eles se passavam por outras pessoas, né? Ou seja, eles fingiam ser o que não eram. Então, a palavra hipócrita deriva disso, ele é um ator. Então, no texto aqui, no contexto, é como se Jesus estivesse falando assim, ó, quando você for orar, não finja que você tem um relacionamento com Deus. Não finja que você ama a justiça, não finja que você é amigo de Deus, não seja interesseiro, não seja um ator. É isso que quer dizer aqui no contexto. E ele continua dizendo, né, não sejam como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas. Olha que interessante. Um judeu devoto, um judeu piedoso, ele orava de manhã e à noite, todos os dias, de manhã e à noite ele orava, ele recitava o Shema. O que era o Shema? Eram 3 curtas passagens das Escrituras. Elas se encontravam em Deuteronômio 6, Deuteronômio 11 e Números 15. Então, todos os dias os judeus piedosos oravam, recitavam essas 3 passagens. E depois, às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde, eles recitavam o Shemone Esdri, que eram as 8 bem-aventuranças. Mas olha só o que eles faziam. De acordo ali com o costume judeu, a hora que dava esses horários de oração, às 9, ao meio-dia e às 3, eles paravam o que estavam fazendo, se viravam para o templo e oravam erguendo as mãos para o templo, essas 8 bem-aventuranças aqui. Mas o que eles faziam? E essa prática maometana hoje acontece até hoje. Então você vê os caras que seguem Maomé lá, eles se dobram, né, em direção ao templo. Se eles estiverem no meio da rua, o que estiverem fazendo, eles param e fazem isso em direção ao templo de Maomé. Né? Na época, os judeus que faziam isso, os judeus piedosos faziam isso. Então, o que os hipócritas faziam? Eles planejavam o dia deles para que na hora que fosse dando esse horário, eles estivessem no lugar que tivesse o maior número de pessoas, para que eles orassem, para que as pessoas vissem que eles eram piedosos e eram amigos de Deus. Jesus está condenando isso. Jesus está falando, não seja igual a esses caras. É como se, imagina se às 3 horas da tarde, todos nós aqui, membros da igreja, parássemos o que estávamos fazendo, virássemos em direção mais ou menos da igreja aqui, estendêssemos as mãos e começássemos a orar a Deus. Aí o que eu faria? Eu faria assim, bom, 3 horas, aonde que tem mais gente? Na praça está lotado esse horário. Então, 2h30 mais ou menos eu saio de casa para na hora que der 3 horas eu esteja lá perto da fonte. Então, eu vou estender as mãos e vou começar a orar e vou clamar a Deus para que as pessoas ali olhem para mim e falem assim, aquele cara ali, ele é amigo de Deus, hein? Ele é íntimo de Deus. Então, Jesus condena isso. Jesus está falando, não sejam igual a esses caras. Não façam isso. Então, eles planejavam os dias deles para estarem em um lugar bem movimentado, que eram nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Beleza, Rodrigo, mas hoje a gente não faz mais isso. Hoje a gente não precisa mais estender as mãos e virar em direção ao templo. A gente não precisa mais fazer isso. Quais são as sinagogas de hoje em dia? Quais são as esquinas das ruas de hoje em dia? Onde nós encontramos um aglomerado grande de pessoas e nós, muitas vezes, se não vigiarmos, a gente quer demonstrar que somos piedosos para as pessoas nas redes sociais. Ali nós queremos mostrar que nós somos os super crentes. Ali nós queremos mostrar que nós somos muito piedosos, que nós temos muita intimidade com Deus. E um dia eu vi um vídeo, inclusive numa rede social, que um cantor, né, um cantor muito famoso, eu não sei mais se ele está no top, mas ele estava no top aí, estava no topo do mainstream do gospel. Todo mundo amava o cara e queria ser igual ao cara e queria consumir as músicas do cara. E eu ouvi um vídeo dele falando, ele estava num evento, lotado de pessoas, lotado. E ele pegou o microfone e começou a falar assim, eu oro mais que todos vocês juntos. Aí eu ouvi aquilo lá, eu falei assim, que mentira, cara. Deixa de ser hipócrita, que você é mentiroso, cara.
Como que o cara ora mais que todo mundo junto, irmãos? Não é possível, é impossível. O cara quer mostrar uma espiritualidade que com certeza ele não tem. Quer mostrar que é piedoso, né? Quer mostrar que é tão amigão de Deus nas sinagogas, em pé nas ruas. Não, hoje em dia é nos shows, né? É nas redes sociais. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque Jesus ele fala assim, não seja igual a esses caras. Não queira demonstrar que você é tão íntimo de mim para os outros, para que os outros olhem para você e admirem você por isso, por ser uma pessoa de oração. Então é uma coisa que Jesus está nos ensinando, não seja assim. E depois Jesus continua dizendo o que mais a gente não fazer, verso 7, por favor. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Outra coisa que Jesus nos ensina como não fazer quando estivermos orando. Não sermos como os pagãos, fazendo vãs repetições. Vã repetição aqui não é que você não tenha que insistir num pedido que você sabe que é da vontade de Deus. Mas o que os pagãos faziam? Os pagãos, eles adoravam outros deuses, e como eles não sabiam o nome exato dos deuses, eles faziam uma lista com todas as variações de nomes de deuses, e ficavam repetindo todas essas variações de nomes, para que eles tentassem acertar o nome do Deus verdadeiro, e então receber o favor daquele Deus. Imagine, eles ficavam orando muito tempo, tentando acertar o nome de vários deuses, para que eles pudessem manipular esses deuses, né? Então eles faziam longas listas. Então Jesus está condenando isso também. Quando você for orar, não pense você que as suas vãs repetições, e Jesus está falando assim, não pense você que as suas palavras difíceis ou as suas orações cumpridas podem me chamar a atenção, né? Podem me fazer com que eu me sinta atraído por isso. Jesus também condena isso. As vãs repetições, achar que por muito orar, ou por usarmos palavras muito difíceis, Deus vai nos ouvir. E também entra a questão de mantras. A gente tem que tomar cuidado também, porque às vezes a gente entra num automático orando a Deus, ou a gente copia alguma oração e ora só da boca para fora e fica repetindo aquela oração. São vãs repetições. Deus condena isso também, a gente não pode orar assim. Aí você pode dizer, mas e o Pai Nosso, né? Jesus ensina o Pai Nosso, nós vamos ver ali sobre o Pai Nosso. Eu posso orar o Pai Nosso? Sim e não. Você pode orar o Pai Nosso desde que você esteja mentalizando que você está lendo, que você está orando e entendendo que você está orando. Se você só usar isso como uma vã repetição, não vai adiantar de nada. Então, Jesus, primeira coisa que ele diz, quando você for orar, mandamento. Depois ele nos ensina como fazer. Primeiro ele ensina como não fazer, como ser como hipócritas e como os pagãos usando vãs repetições. Aí agora ele vai nos ensinar a maneira correta de orar, como nós devemos orar. Já que nós temos que orar, ele nos ensina como orar, a maneira certa de orar. Verso 6. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente. Então, Jesus está nos ensinando como orar. A primeira coisa, quando você for orar, vá para o teu quarto. E a palavra quarto aqui, pode ser traduzido também como uma despensa, porque era o único local da casa naquela época que tinha porta. Ou seja, vai para um lugar em que você esteja a sós com Deus. Vai para um lugar onde esteja só você e Deus, longe da vista das pessoas. Privacidade, né, com Deus. Não leve seu celular para lá. Eu vi uma foto de um rapaz, ele tirou uma foto ajoelhado na cama. Estou orando agora. Se você deseja oração, comente aqui embaixo.
devia ter sei lá, 300 comentários. Também, que Deus me perdoe, mas eu duvido que o cara orou por todos aqueles pedidos de orações. Isso foi alguns minutos que ele tinha postado. Talvez aquilo virou milhares de comentários. Será que orou? Ou será que ele quis tirar uma foto só para mostrar para a rede social que ele é o espiritual? Então tome cuidado, meus irmãos, quando você for orar, Jesus nos ensinando, vá para o teu quarto, feche a porta e ora para o teu Pai que vê em secreto. Jesus, ele condena então a oração na congregação? Não, não condena a oração na congregação. O que Jesus está condenando aqui são as orações de pessoas hipócritas que querem aparecer, de pessoas fingidas, que querem mostrar ou tentar demonstrar uma certa espiritualidade que elas não têm. Ou seja, orar para atrair a atenção dos outros, para que as pessoas achem que você é muito espiritual. Então Jesus agora vai nos ensinar uma oração modelo, que nós devemos gravar na nossa mente, e nós devemos seguir essa oração modelo, para que a gente possa orar da maneira que o Senhor nos ensinou. Ele vai ensinar agora, a partir do verso 9, o Pai Nosso, ou a oração dominical. Verso 9, por essa razão vós orareis, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus, ele já começa de uma forma maravilhosa ensinando a oração. Ele começa falando assim, quando você for orar, comece orando assim, Pai Nosso. Pai Nosso. O Everton falou muito bem aqui no começo do culto sobre 2 Coríntios, de que nós somos novas criaturas, ou seja, nós temos agora temos um novo nascimento, agora somos cristãos, e a nossa conversão nos deu o direito de sermos filhos de Deus, e por sermos filhos de Deus, nós podemos chamá-lo de Pai. E Abba, que é usado lá, que é um título íntimo, que as crianças usavam para os pais, pai ou paizinho. Então, Jesus já quebra um paradigma muito grande ali, quando ele fala assim, quando você, cristão, meu discípulo, for orar, você pode chamar a Deus de Pai. E isso nos traz à memória que cristianismo é um assunto de família. Você agora faz parte da família de Deus. Deus é o seu Pai. Você pode chamá-lo de Pai. Olha que maravilhoso. Então, quando você for orar, diga Paizinho, já entra com essa certeza de que Ele é seu Pai. E Ele diz, santificado seja o teu nome. E aqui nós encontramos uma petição de que nós desejamos que o nome de Deus seja reverenciado e honrado aqui na terra. É tratar a Deus com alta consideração, com honra, com louvor e com a glória devida a Ele. E nós encontramos tudo isso quando nós estudamos a palavra e sabemos que Deus é soberano. Deus é soberano. Eu me lembro de uma frase que diz o seguinte, toda vez que você for orar, nunca se esqueça de quem Deus é e de quem você é. Nunca se esqueça. Deus é soberano, Ele é criador. Nós somos criaturas, somos filhos. As pessoas falam, diante de Deus você tem que, se diante do presidente você chega todo, não usa bermuda, não usa chinelo, que dirá diante de Deus? Você não vai, você tem que usar palavras difíceis, não sei o quê. Aí o outro argumenta assim, não, mas ele é meu pai, o meu pai eu tenho intimidade. Mas a gente não pode confundir intimidade com falta de respeito. Então você não vai chegar para Deus, e aí, cara, qual é? Tá ligado? O bagulho é desse jeito mesmo. Você fala assim com seu pai? Você fala assim com sua mãe? Você não deve falar assim com eles. Se você fala assim com eles, você não deve. E também não acha que se você usar palavras indubitavelmente, Senhor, que você vai também atrair a atenção de Deus. Então nós temos que achar um equilíbrio. Nós estamos falando com Deus, Criador dos céus e da terra. Chega diante de Deus com reverência, com respeito. Mas saiba, Ele é seu Pai. Claro, você tem intimidade com Ele. Mas intimidade não quer dizer que você vai ser irreverente ou que você vai ser desrespeitoso. Então, quando você diz santificado seja o teu nome, é isso que eu falei. Você está pedindo
e desejando que Deus seja reverenciado e honrado da maneira, com a alta consideração do caráter de Deus, que ele deve ter. Verso 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aqui nós temos um pedido, que Deus estabeleça, num sentido total, a sua soberania na terra. Jesus, na sua primeira vinda, com a sua morte e ressurreição, ele inaugurou, né, o reino dele aqui na terra. E o reino dele foi inaugurado dentro do coração de todos aqueles que são cristãos. Jesus já reina nos nossos corações, já reina nas nossas vidas, mas ele vai voltar, e ele vai reinar completamente, de forma total. E quando nós dizemos isso, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, nós estamos pedindo isso para Deus, né? Jesus volta, venha para reinar definitivamente, completamente aqui na terra, não somente agora nos nossos corações. E todas as pessoas, de todas as línguas, tribos e nações vão se dobrar diante do Senhor e vão confessar: Jesus Cristo é o Senhor, todos. Verso 11, dá-nos hoje o pão diário. Aqui Jesus está nos ensinando a pedir as necessidades do dia a dia, a provisão diária. Nós sabemos que é o Senhor quem nos dá todas as coisas, é Ele que nos supre. A Luara também falou muito bem aqui na hora do dízimo. Tudo que você tem não é seu, é do Senhor, é Ele quem te dá. Sua saúde, seu dinheiro, sua comida, tudo é Deus que graciosamente nos dá. Então, quando nós oramos assim: Pai, dai-nos hoje o pão diário. Senhor, me dá hoje a sua provisão diária, o seu cuidado diário, e seja grato por isso. Seja grato porque Deus está cuidando de você. É Deus que está cuidando de você. Verso 12. Agora o calo vai começar a apertar aí, irmãos. Prepara. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus está nos ensinando aqui que nós devemos perdoar as pessoas com a mesma misericórdia que fomos perdoados por Deus. Ah, meu irmão, como que é difícil isso, né? Nós queremos para o outro justiça, né? Para o pecado do outro, Deus, faz a sua justiça ali. Coitado de mim, Deus, tadinho de mim, olha o que aquela pessoa fez para mim. Mas para nós queremos misericórdia, né? Nós temos que tomar cuidado com isso. Jesus, ele fala assim, ó, ensinando a gente a orar: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Que nós devemos ofertar, né, oferecer o perdão para as pessoas, da mesma forma que você foi perdoado. O perdão, irmãos, é uma decisão, não é um sentimento. Você não vai esperar vir uma mágica do céu, plim, decidi perdoar. Sentir a vontade de perdoar. Não, você decide perdoar, você querer perdoar. Por mais difícil que esteja, por pior que seja a ofensa que fizeram para você, você precisa perdoar o próximo. O perdão e o amor andam juntos no cristianismo. Se tiver muito difícil para você perdoar qualquer coisa que aconteceu, tente olhar em outra perspectiva. Não na perspectiva de alguém que foi ofendido, mas na perspectiva de alguém que também ofende. Porque você também precisa pedir perdão, porque você também ofende as pessoas. Tente olhar na perspectiva, então, de alguém que ofendeu a um Deus que é santo, santo e santo. E mesmo assim ele te perdoou. Aí, irmãos, se a gente conseguir olhar nessa perspectiva, fica muito difícil a gente não conseguir perdoar. Muito difícil. Porque ele fala assim: da mesma maneira que você foi perdoado por Deus, perdoe o próximo. Você já parou para pensar o tamanho do perdão de Deus para a sua vida, para com a sua vida? Da mesma forma que você foi perdoado, perdoe. E depois Jesus vai reforçar isso no verso 14 e 15, a gente vai ver daqui a pouquinho. Verso 13. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como cristãos, como agora servos de Deus, como filhos de Deus, agora nós somos alvos, né, dos ataques e das artimanhas do diabo.
Mas Deus tem o poder de nos livrar dessas artimanhas. Ele tem o poder de nos levar para um lugar seguro, para próximo dele. Então, quando a gente ora esse trecho, não nos deixe cair em tentação. É como se a gente estivesse falando, Deus, não nos deixe passar por uma provação tão difícil que me faça falhar diante do Senhor. Não nos deixe. Você pede para Deus o sustento, a graça dele, para que te sustente na hora da dificuldade. Então a gente percebe aqui, aqui Jesus termina, né, a oração do Pai Nosso. Ele termina de ensinar a oração dominical. Existe um padrão na oração. Nós encontramos adoração a Deus, petição pelas nossas necessidades, arrependimento e perdão para com o próximo, e petição por livramento. Esse é o padrão de oração que Deus nos dá para que nós façamos. Então Jesus, ele diz, quando você for orar, então nós precisamos orar. E agora ele nos ensina como orar. Ele não só lançou, você precisa orar e se vire. Não, ele falou, você precisa orar e eu vou te ensinar a orar. Ele nos ensina a orar e aqui ele dá um padrão. Então eu volto a dizer, você pode orar o Pai Nosso? Pode, sim e não. Desde que quando você ore, você esteja intelectualmente pensando, nossa, então quer dizer isso, quer dizer isso, quer dizer aquilo, e você ore isso realmente entendendo que você esteja orando, não somente como uma vã repetição. Quando eu jogava bola, toda vez antes de entrar no campo, nós nos reuníamos no vestiário, e todo mundo orava, o Pai Nosso, todo mundo junto, vai até meio pausadinho, né? A gente nem pensa, a gente nem sabe o que você está pensando, se eu vou dar uma caneta no cara, eu vou dar um chapéuzinho, eu vou tentar fazer um gol. Você não está pensando na oração. Você meio que traz aquilo como uma vã repetição, né? Isso vai me proteger de jogar bola. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Então Jesus nos ensinou aqui um padrão de oração. E agora Jesus volta e amplia um conceito que foi falado ali na quinta petição, verso 14 e 15. Pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aqui Jesus ele volta e amplia e reforça o conceito de perdão para nós. Para nós. Nós devemos perdoar para sermos perdoados. Se você não perdoa, você não vai ser perdoado. Não sou eu que estou falando isso. Jesus está falando isso aqui. Se você perdoar aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se você não perdoar aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. John Stott disse o seguinte: nada nos leva a perdoar mais que o maravilhoso conhecimento que nós fomos perdoados. Se você lembrar, guardar isso na sua cabeça, eu fui perdoado quando eu não merecia. A minha ofensa foi contra um Deus que é santo, e mesmo assim Ele me perdoou. Quem sou eu, pecador e falho, para não perdoar o erro e a falha do próximo para comigo? Por maior que tenha sido a ofensa, irmãos, todos nós já fomos ofendidos em algum grau e achamos que nós nunca conseguiríamos perdoar. Mas nós também já ofendemos as pessoas. Nós ofendemos os outros talvez todos os dias. Então, irmãos, da mesma maneira que você foi perdoado, perdoe também. Spurgeon falou uma coisa que é muito séria. A menos que você perdoe o seu próximo, você estará lendo a sua própria sentença de morte ao orar o Pai Nosso. Olha só como é que é forte isso. Como que você vai chegar para Deus e falar assim: Pai, perdoa as minhas ofensas, Deus, da mesma maneira que eu tenho perdoado o próximo, sendo que você não está perdoando o próximo? Entendeu a profundidade disso? Então, da mesma maneira que você vai chegar diante de Deus e vai falar: Deus, me perdoa, Pai, eu cometi pecados, eu sou falho, eu sou pecador, me perdoa, porque eu também tenho perdoado os outros que têm me ofendido. Então isso precisa ser verdade para nós. E agora eu quero finalizar falando sobre quais os benefícios de obedecer a Deus. Quais os benefícios de obedecer
isso que o Senhor Jesus nos ensina. Ele fala para a gente orar, nós devemos orar, nos ensina a orar. Beleza, mas quais os benefícios disso para nós? O que de bom vai trazer para você se você manter e cultivar uma vida de oração? Verso 6. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará plenamente. Verso 8 agora. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque o vosso Pai sabe de tudo que tendes necessidade, antes mesmo que lhe peçais. Então, os benefícios que nós temos ao mantermos uma vida de oração. Primeiro, o nosso Pai vê em secreto. Ele está vendo todas as coisas. Nada passa despercebido aos olhos dele. A segunda coisa, ele sabe o que nós precisamos. Deus sabe da sua necessidade, meu irmão, minha irmã. Deus sabe do que você precisa. Não ache que Deus te esqueceu. Não ache que Deus está preocupado com outras coisas mais importantes. Deus sabe exatamente da sua necessidade. Deus sabe. E Ele nos recompensará plenamente. Plenamente. Se Jesus só ensinasse o que fazer, sem ensinar como fazer, ia deixar um peso enorme nas nossas costas, né? Imagina se Jesus chegasse e falasse assim: vocês são meus discípulos, vocês têm que orar. Você fala: tá, mas que jeito? De joelho, em pé, procissão, como é que é? Mas ele não só diz o que fazer, mas ele ensina como fazer. Vocês têm que orar, e para orar vocês têm que orar assim. E não só isso, porque se ele só ensinasse o que fazer e como fazer, podia gerar até uma empolgação no começo, mas depois, conforme as tribulações das nossas vidas, a gente vai desanimando, né? Eu até quero orar, mas eu vou desanimando. Então ele vem e fala assim, os benefícios de orarmos. Ele nos fala dos benefícios. E quando ele nos ensina os benefícios e a gente consegue englobar esses 3 pontos, a gente então consegue manter uma vida mais padrão, né, de oração. Porque a gente consegue entender que a gente também tem benefícios em manter uma vida de oração. É como se fosse fazer um bolo, né? Imagine se eu chego para você e falo assim, faça um bolo. E viro as costas e saio. Se alguém fala para mim, faça um bolo, eu não sei nem se eu falar para a Rosângela, logicamente, a Rosângela é uma das maiores boleiras de Itajubá. Logicamente, ela vai conseguir fazer com uma venda nos olhos, com o pé amarrado, ela faz com o pé. Com as mãos amarradas e faz com o pé, porque a Rosângela é ninja. Mas se falar isso para mim, que nunca fiz um bolo na vida, eu vou falar assim, beleza, por onde que eu começo a fazer um bolo? Eu não tenho nem noção, eu quebro o ovo antes, eu bato fermento, tiro o fermento, não sei. Mas se você chega para mim e fala assim, ó, faça um bolo, a receita está aqui, ó, e me dá a receita, eu vou me empolgar. Beleza, vou fazer um bolo. Aí eu começo a fazer o bolo. Aí eu quebro o ovo, começo a bater, mas eu não vi o bolo pronto ainda. Aí eu vou falar assim, mas tá chato isso aqui, cara, eu não vi o bolo pronto. Sei lá, vou parar de fazer esse bolo aqui porque não estou vendo o bolo pronto. Mas se eu sei que se eu tenho que fazer um bolo, seguir a receita do bolo e eu pensar, daqui a pouco eu vou comer um bolo bem saboroso com um cafezinho com leite, que delícia. É isso que Jesus está falando. Você tem que orar. A maneira de orar é essa. E você vai colher benefícios em orar. O meu Pai que vem em secreto sabe de tudo que você precisa. E Ele vai te recompensar. Ele está vendo o que você precisa. Então nós temos que observar aqui, meus irmãos, que Jesus ele está falando para nós, quando orardes, ou seja, nós devemos orar. E Jesus está falando também, faça em secreto, não saia divulgando para os outros que você é a pessoa, eu oro, eu sou melhor que todo mundo, tal. Não, faça em secreto, tenha uma vida de oração em secreto. E observe que Deus vai te recompensar. Descanse em Deus, meus irmãos. Porque na infinita bondade e misericórdia dele, ele sabe o que você precisa. Ele sabe e ele vai te recompensar, se for a vontade dele. Por isso nós temos que aprender a orar segundo a vontade de Deus. Porque se nós orarmos segundo a vontade dele, certamente vai acontecer.
E o que é orar? Orar nada mais é do que conversar com Deus. É ter um momento de comunhão com Deus. E nós oramos porque nós somos dependentes de Deus. Nós somos dependentes dele. Nós precisamos da comunhão com Deus. Por isso nós precisamos orar. Olha só como a palavra de Deus, ela estima a oração para nós. 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: ore sem cessar. Depois 1 Pedro 4,7. Sede sóbrios e vigilantes em suas orações. Romanos 12,12. Persevere na oração. Colossenses 4,2. Seja vigilante na oração com ações de graças. Irmãos, a Bíblia ela tem inúmeras e inúmeras passagens que diz para nós que nós devemos orar. Então nós devemos cumprir essa obrigação de orar com quietude, com discrição, evitando a ostentação vaidosa de mostrar para os outros que você é uma pessoa que ora. Me lembrei de mais um fato aqui. O irmão postou uma foto dele lá no monte orando, né? Postou nas ruas e nas esquinas dos dias de hoje, mídias sociais. Postou uma foto dele ajoelhado, a Bíblia no chão, ele ajoelhado com as mãos estendidas, e a legenda era: eu e o Pai no monte, sozinhos em oração. Aí comentaram embaixo: se está só você e Deus, quem que tirou a foto? Claro, hoje a gente sabe que tem o temporizador, né? As câmeras têm temporizador, mas foi engraçado, né? Só eu e Deus, a foto de longe. Ô Deus, faz o seguinte, tira uma foto minha aqui, fazendo um favor para eu postar. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque senão a gente quer mostrar para os outros que a gente é espiritual, que a gente é piedoso, mas Jesus condena isso. Tome cuidado, tome muito cuidado. Jesus, ele nos ensina nessa pequena porção do Sermão do Monte o valor de praticar o ato de oração. Mas esse valor, ele somente é conquistado, né, quando nós nos submetermos a Deus em amor a Ele. Não como uma tentativa de conseguir honra e respeito dos outros. Não pense que você vai conseguir honra e respeito dos outros mostrando para os outros que você é piedoso e tem uma vida de oração. Pelo contrário, você só vai trazer a glória já naquele momento e a sua recompensa de ser reconhecido, só isso. Mas do Pai você não vai alcançar se você agir de todas essas formas que o Senhor Jesus diz para a gente não agir. Então é importante que a gente saia daqui com a nossa mente cheia disso, sabendo que é um mandamento de Deus orar, que nós temos que obedecer esse mandamento, mas também sabendo que nós vamos colher bênçãos em termos uma vida de oração. Porque a obediência traz bênçãos para nós. E o veredito final de Jesus, depois que ele ensina todo o Sermão do Monte, e eu quero fazer esse veredito para nós aqui essa noite, está em Mateus 7. Abra comigo, por gentileza, Mateus 7, verso 24. Diz assim a palavra do Senhor: assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Esse é o veredito final de Jesus depois que ele ensina o Sermão do Monte. E esse é o veredito final de Jesus para mim e para você hoje, depois que ele nos ensinou que nós devemos orar, a maneira que nós devemos orar. É como se ele estivesse falando assim para nós: você precisa fazer algo com o que você aprendeu hoje. Ouça e obedeça. Porque no momento decisivo, quando chegar o momento decisivo, você vai estar seguro. Mas se você só ouvir isso que eu ensinei e não praticar isso, você será arruinado na hora que você precisar. E a hora que vier o momento decisivo. Então o veredito final de Jesus depois do Sermão do Monte é esse: ouça o que eu digo, obedeça o que eu digo,
pratique o que eu digo. Porque se você fizer isso, você vai estar num lugar seguro, como uma casa que foi construída sobre a rocha. Nada abala essa casa, nada derruba essa casa. E nós sabemos que nós, como cristãos, passaremos aflições nas nossas vidas, passaremos momentos de dificuldades, passaremos momentos de vales. Se nós mantermos uma vida de oração, meus irmãos, se nós colocarmos um propósito nos nossos corações de orarmos, tirarmos um tempo por dia para estarmos em comunhão com Deus, em oração, a sós com Deus, você e Deus no seu íntimo, Deus vai te recompensar. Deus sabe do que você precisa. Mas nós precisamos ter esse tempo. Nós precisamos orar.